Quero convidar os irmãos, antes de orarmos, hoje é culto de oração, né? Que abram as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo número 59. Amém? Todos encontraram? Profeta Isaías, capítulo 59. Diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Amém? Domingo nós comentamos sobre o clamor, né? No domingo anterior, clama a mim e responder-te-ei. É uma promessa do Senhor. E mencionamos que Jonas clamou no ventre do peixe, estava lá ele enrolado com algas, lá na barriga daquele grande peixe, ele clamou ao Senhor e a oração dele está lá, dizendo que as portas do Hades clamei e o Senhor me ouviu, né? E Jonas daí foi vomitado por aquele peixe e ele foi obedecer. Falei também de Manassés, filho do rei Ezequias, que era um péssimo rei. Manassés não seguiu os caminhos do pai. Ele inclusive fez o próprio filho passar pelo fogo, né? Ele edificou novamente os altares que o pai dele tinha edificado, ele reedificou, né? O pai dele tinha derrubado aqueles altares, e ele foi levado cativo, foi colocado ganchos nele, ele foi colocado numa jaula, e ele foi levado para a Síria, para os inimigos. Mas lá naquela jaula e naquela situação terrível, ele clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, e o Senhor converteu o coração dele, apesar da sua condição tão terrível. Mencionei também o profeta, o rei Ezequias, que o próprio Deus havia falado que ele morreria, e ele virou-se para a parede, clamou ao Senhor, pediu misericórdia ao Senhor. O profeta Isaías retornou e disse: Deus está lhe concedendo mais 15 anos, que ele clamou ao Senhor. Que a promessa é que quando clamamos ao Senhor, Ele responde. Porém, aqui no profeta Isaías, no capítulo 59, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, e nem os seus ouvidos estão surdos ou agravados, para que não possa ouvir. Havia um impedimento para que Deus não agisse na direção daquele povo, que está no versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, né? Então, muitas vezes nós ficamos nos perguntando, por que será que os nossos clamores, as nossas orações não são atendidos, não são ouvidos, se Deus continua o mesmo? Deus não muda de humor, Deus não depende da nossa condição. Às vezes nós achamos que Deus está lá vulnerável às nossas emoções. Quando nós estamos tristes, daí a gente pensa, Deus está triste. Quando a gente está eufórico, alegre, Deus está... Não, Deus não muda. Deus é imutável. E mesmo quando nas nossas alterações de humor, das nossas emoções, Deus continua o mesmo. A palavra dele continua a mesma. O amor dele continua o mesmo. A autoridade dele continua o mesmo. A capacidade dele ouvir é a mesma. A capacidade dele agir é a mesma. Ele não é vulnerável aos nossos sentimentos. Sentimento humano é variável, vai e vem. Mas Deus
Ele é eterno. E o profeta diz aqui, olha, os ouvidos do Senhor não estão surdos, não. Nem a sua mão está encolhida, seu braço não está encolhido. Ele pode agir, ele pode ouvir. Só que ele está olhando para aquele povo dizendo, são os seus pecados, são as suas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos é sondar em nossos corações é como está o nosso relacionamento com Deus e se nós temos colocado diante dele a nossa vida, os nossos pecados, a nossa situação, se nós temos confessado os nossos pecados e se há no nosso coração o desejo de viver uma vida de integridade diante dele. Que o pecado é um obstáculo à vida de oração. O profeta diz assim, que se eu guardar iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Porque ali há um obstáculo ao meu relacionamento, à minha comunhão com Deus, né? A segunda coisa que impede a gente, na nossa relação com Deus, está no capítulo 61 de Isaías. Vamos abrir lá, capítulo 61. Diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos... Como é que está aí? Aos mansos. Aos humildes. Quando Jesus lê lá esse mesmo texto, na sinagoga lá em Nazaré, na sua terra, ele, lá no Evangelho de Lucas, diz assim, evangelizar os pobres, se referindo à humildade, à pobreza, aquele que tem a contrição dentro do coração. Então aqui no profeta Isaías diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Esse é o mesmo texto que Jesus, vamos olhar lá, mantém Isaías ali, né, guardado, mas vamos olhar lá em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus vai para a sua cidade, lá de Nazaré, porque ele era conhecido como Nazareno. Ele entra na sinagoga, num dia de sábado, como era seu costume. Daí no versículo 17 do capítulo 4 diz assim, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os mansos, os pobres, os humildes, enviou-me a curar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e restauração de vista aos cegos. E ele usa aquele texto do profeta Isaías para falar sobre si mesmo. Jesus veio evangelizar os humildes, os mansos, como diz, levar boas novas aos mansos. E depois que Jesus pregou esse sermão na sinagoga de Nazaré, o que fizeram com ele? Vamos ver o versículo 29, o que está escrito? E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Eles eram mansos, eles eram humildes, eles eram os seus. Sabe como é que era Nazaré? Nazaré era um vilarejo onde Jesus cresceu. Ele é chamado de Jesus Nazareno, né? E era assim, ó. Era uma casa aqui, outra um pouquinho ali mais para cima, outra do lado, outra lá. Alguém já subiu em morro, assim, lá no Rio de Janeiro? E uma janela vê a janela do outro, e uma porta vê a porta do outro, e vai subindo por aqueles lugares e andando naqueles lugares. Significa que todo mundo se conhecia,
Todo mundo falava, lá tá, mora o fulano, ali mora a Dona Maria, ali mora o seu José. E Jesus andando naquela região e se manifestando no meio do povo. Todo mundo sabia quem ele era. E é difícil pregar num lugar onde todo mundo sabe quem você é. E daí Jesus entra na sinagoga de Nazaré para pregar boas novas aos mansos. E começaram a dizer, mas aquele cara ali não é Jesus? Não é aquele moleque que corria nessas ruas? Não é aquele adolescente que ajudava o pai lá na carpintaria? E ficaram indignados. E Jesus mesmo disse que não há profeta sem honra, a não ser para os seus, para da sua própria casa. Os que mais rejeitaram Jesus foram os seus irmãos e suas irmãs. Chegavam para ele e diziam, se você quer se manifestar ao mundo, então desça até Jerusalém, se misture no meio do povo. E Jesus dizia, ainda não é chegada a minha hora. E depois ele vai anonimamente. Está lá no Evangelho de João. E aqui, quando Jesus fala que aquela palavra do profeta Isaías era sobre ele, aqueles que o conheciam da sua própria cidade, o levaram para a beira do penhasco, na intenção de jogá-lo lá de cima. E a gente fica pensando assim, por que será que muitos não ouvem o Evangelho? Porque para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra, precisa ter algo no coração. O que precisa? Evangelizar os humildes, os mansos, né? E às vezes a pessoa está ouvindo, mas o coração dela, a última coisa que se encontra ali é mansidão. A última coisa que se encontra ali é o desejo ardente pela palavra. Muitas vezes ouvimos a palavra, mas ouvimos para criticar, ouvimos para questionar, ouvimos para dizer, mas aquele cara que está pregando não é aquele que eu conheço há tanto tempo. Isso se faz também um impedimento na nossa relação com Deus. Estão percebendo? Os meus ouvidos não estão surdos, o meu braço não está encolhido, mas os vossos pecados fazem separação. Eu fui ungido para pregar aos mansos, mas os mansos querem me jogar precipício abaixo. E não conseguem ouvir da boca de Jesus a voz de Deus. São os impedimentos ao crescimento. Vamos voltar lá para o profeta Isaías. Profeta Isaías. E vamos ler o capítulo 66. Profeta Isaías, capítulo 66, onde Deus se revela, e ele diz assim, assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, vós, e qual seria o lugar do meu descanso? Porque foi a minha mão que fez todas essas coisas. Deus aqui se apresenta como aquele cujo céu é o seu trono e a terra é o descanso dos seus pés. É aquele que liga todas as coisas no universo e em especial aqui na terra, com o qual nós podemos ter uma relação todo-poderoso. Mas aí esse que habita no céu e tem a terra por escabelo dos seus pés,
Ele diz assim no versículo 2: porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor, mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito, e que treme. Está assim aí? Treme da minha palavra. Você se aproxima de Deus, mas você não treme da palavra do Senhor. Quando se fala da palavra do Senhor, fala que o Senhor trovejou a sua palavra. Quando aquele profeta caipira fala da palavra do Senhor, ele diz assim que o leão ruge em Sião, quem não tremerá? É o respeito à palavra do Senhor. E daí acontece o seguinte: se você não treme diante da palavra, se você trata a palavra como qualquer coisa, também há uma separação entre você e o seu Deus. Respeito, reverência, temor. Olha o que diz aqui no versículo 5, diz assim: ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Temor da palavra, né? Reverência em relação à palavra. Às vezes a gente ouve a palavra e tem vontade de pegar o pregador e jogar do precipício, né? Que nem fizeram com Jesus lá. Jesus saiu numa boa no meio deles. Tremor da palavra. Existe um erro muito grande. Sabe quando a gente se apresenta a alguém, né? Com muita humildade, né? Se aproxima porque a gente quer abençoar, quer ajudar. E aquela pessoa olha para você de cima para baixo, como se você fosse o lixo, o zero, à esquerda, porque não percebeu que houve um ato de benevolência, de amor, um ato de entrega, uma vontade de ajudar. E daí a pessoa quer te pisar porque acha que aquilo é sintoma de fraqueza. Deus, Ele quando se revelou, Ele diz: ó, eu sou o Pai. Eu amo. E isso, sem dúvida nenhuma, é uma forma da revelação de Deus para que nós pudéssemos entender. Mas daí a gente começa a pensar que Deus é qualquer um. Nós não entendemos que Deus não é homem. A gente quer tratar Deus como se fosse homem como nós. Deus é espírito inacessível, que se revelou em Cristo. E Cristo, Criador do universo, Deus encarnado. Ele não é teu companheirinho, Ele não é teu amorzinho, Ele não é teu amiguinho, Ele não é aquele que você trata como se fosse um serzinho com sentimentalismo, um sentimentaloide, e que daí ele é tão chorão quanto você. Não, Deus, o céu é o seu trono, e a terra é onde Ele descansa os seus pés. Só para nós entendermos. E a dimensão de Deus é que todo o universo depende dEle para continuar existindo. Ele não é teu amiguinho. Arranca as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. E Moisés, você quer olhar a minha face? Ninguém sobreviveu. Passarei com a minha bondade por perto e você verá na fresta da rocha que representa Cristo
A minha bondade passando me verás pelas costas. Eu não sou seu amiguinho. Eu sou teu Deus, Todo-Poderoso. Coloca a tua boca no pó, que talvez haja esperança. Humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Trema diante da palavra. Tem muita gente que vai ter uma surpresa quando passar dessa para outra. Tem até um hino que diz assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Reverência, seriedade, temor e tremor ao abrir as Escrituras, porque os ouvidos do Senhor não estão surdos e o seu braço não está encolhido, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. E a boa notícia é para quem? Para os mansos. Os mansos, que eles que herdarão a terra. E a palavra do Todo-Poderoso é para aquele que treme. É a bondade do Senhor que faz uma coisa extraordinária. Vamos encerrar com o versículo 4 do capítulo 64. Capítulo 64, versículo 4, que diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que coloca nele a sua esperança. Deus que trabalha em nosso favor. Sabe, esse Deus que trabalha em nosso favor não significa que é um Deus ávido para fazer tudo aquilo que a gente quer, como se fôssemos bebezinhos mimados. Não. Esse Deus que trabalha em nosso favor é o soberano que sabe o que é melhor para nós. Sabe? Às vezes acontecem coisas na vida, coisas pesadas, difíceis. Eu, como pastor, já tive que lidar com pais perdendo seus filhos, ainda bebês, sabe? Pessoas acontecendo coisas trágicas, e daí as pessoas perguntam: e Deus? E eu digo assim: Deus é soberano e Ele trabalha em favor de cada um de nós. Porque, vamos ler mais um versículo, capítulo 57. Olha o que diz aqui. Entenda que a soberania de Deus. Diz assim: perece quem? O ímpio? Perece o justo. E não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Sabe o que significa isso? Deus olha lá
Ismael. Eu vou usar eu como exemplo, tá? Estou vendo lá na frente o mal que vai cair sobre você. Vou trazê-lo já para mim, para livrá-lo do mal. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. Os homens compassivos são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Às vezes não se entende porque um adolescente está se livrando das drogas, primeiros passos. Daí Deus olha lá e diz assim: se eu deixar ele ficar mais 5 anos, vai ser terrível para ele, para a família, vai ser horrível, vai acontecer isso. Meu filho, venha já. Quero te proteger. E daí o que acontece? A gente diz: Senhor, por que o Senhor fez isso? O Senhor não me ama. Deus é soberano. E Ele sabe o melhor. Palavra difícil, né? Fé é confiar na sabedoria de Deus. Amém?